Agora esse 10º também são um dos meus queridinhos, né? Ok, vamos lá. Volume 10/1, presente e futuro, playlist no canal desse livro. Olha, ele é pequenininho, ele não é tão grosso, mas não subestime o valor desse livro. Ele é assim, bombástico. E para os dias atuais, ele não fica a desejar. Infelizmente, né? Era bom que isso fosse já passado, mas como Jung é um homem à frente do seu tempo e que ele fala do inconsciente pessoal, mas é do inconsciente coletivo, dos arquétipos, então tá dentro da história aí, né, da humanidade. Então, o Presente e Futuro é um livro que é necessário ler logo no começo. Ele ajuda bastante a entender esse pensamento de Jung. Presente e Futuro, né? Vou colocar aqui para vocês. Esse livro vai falar desse indivíduo, da consciência do indivíduo, tá? Deixa eu botar aqui. Antes de falar de Presente e Futuro, eu vou falar do volume 10 em si, que é um volume que vai falar a respeito de um momento, né, pós-guerra, a questão da crise cultural na Europa, né, na época, que Jung vai entender como uma crise psicológica, a questão do inconsciente coletivo, claro, essa culpa coletiva, vai falar a respeito disso, e no Presente e Futuro vai falar dessa problemática, né, cultural, e que tem ali uma repercussão na psique, né, do indivíduo. Presente e Futuro, ele vai falar dessa ameaça que o indivíduo recebe frente a essa sociedade moderna. A sociedade, como é que fica o indivíduo no meio desta multidão? E o perigo desse indivíduo entrar num processo de alienação, de massificação, de ter ali o seu direito, né, a ser indivíduo, a decidir pela sua vida ali, esse direito ser negado dentro dessa massificação, os movimentos de massa, a psicologia de massa que tendem a engolir esse indivíduo, a desconsiderar o indivíduo psicológico, o indivíduo como ser único, tá? O direito de ir e vir, o direito de pensar e sentir por si próprio, né? Então, esse livro que vai falar a respeito da importância do autoconhecimento, da expansão da consciência desse indivíduo para que ele não seja vítima dessa massificação, vítima dessa alienação, né? Que é a tendência da sociedade, principalmente em sociedades com sistemas autoritários, né? E o sentido do autoconhecimento para Jung, a importância, tá? A importância. Assim, um dado aqui fundamental. A questão da religião como contrapeso à massificação. Muito importante nessa hora a leitura desse texto também. Por quê? Religião, mas aí o que? Jung é religioso, é místico? Gente, calma. Aqui, quando ele vai falar a respeito da religião, vocês precisam entender o que é que ele chama de religião. Religião, religare, ter essa religação com o transcendente, com aquele que está acima do homem, aquele que tudo, né, que está ali, né, acima do ser humano, em que aquele ser humano não deposita o poder na mão de outro ser humano, e muitas vezes um louco, tá, que tem ali apenas a sede de poder e de controle e de controlar os outros, tá, algo muito patológico de não seguir esses loucos, né, mas o indivíduo que ele acredita no transcendente, que ele sabe que o que ele faz, né,
tem sim um peso para que é nessa relação com esse transcendente, com o superior, esse encontro, né, com o divino, com a divindade. Não é a religião em si que tem ali como um foco de você ir e fazer o ritual, de você ir para a igreja, de você... não é que isso não tem um valor, mas não é o centro, né, da sua relação com o transcendente. Não é você colocar à frente do transcendente, do divino, a questão da igreja enquanto instituição. Então, aquele que não tenha a religação com o transcendente, mas que vê a religião apenas como algo até de social. Todos estão vendo que eu vou para a igreja todo domingo, tá? Mas isso não quer dizer que eu tenho uma ligação com o transcendente. Mas que pode ter sim uma ligação com o transcendente e eu ir para a igreja. Não quer dizer que não pode, mas eu já estou falando demais no livro, porque é um dos meus queridinhos e eu já falei demais dele, mas tem a playlist a respeito desse livro. Falei demais, mas vamos lá. O 10/2, a segunda parte, aspectos do drama contemporâneo. Aqui vocês vão encontrar textos também dentro de uma temática muito importante, porque Jung ele vai falar a respeito desse pós-guerra. Aqui tem um capítulo que fala depois da catástrofe, a luta com as sombras, porque nós sabemos tem a sombra individual, quando, né, eu projeto ali a minha sombra, os meus conteúdos sombrios no outro, mas também tem a sombra coletiva, que não é uma sombra que pertence apenas a mim, tá? Então, o que acontece? O que aconteceu aqui na Alemanha? Houve uma projeção de uma sombra coletiva, de um povo que não tem a sua sombra integrada enquanto povo, mas que projeta essa sombra em um outro povo, em uma outra nação, e com muita violência, né, vou contra aquele lá, né, o estranho, o que está do outro lado, que está ali recebendo a projeção daquela sombra coletiva, ele deve ser destruído, tá? Então, aqui ele vai falar também a respeito do Wotan, tá? Dessa fúria, né? É justamente esse ódio, essa fúria. E outros aspectos aqui, tá dentro mais ou menos dessa temática. O 13º também, esse livro é muito bom, ele é muito bom, muito bom. Civilização em Transição. Perceba que esse volume 10, ele tem como título Civilização em Mudança. É um momento muito crítico dentro da história da humanidade, enquanto seres humanos, dentro da história, mas precisamente o que Jung vai trazer aqui, uma crise psicológica. Agora, neste volume, né, Civilização em Transição, ele vai falar aqui a respeito dessas mudanças também, né? Então, ele vai falar sobre o inconsciente, tá? Vai falar sobre a mulher na Europa, a situação atual da psicoterapia dentro desse contexto crítico, né? O bem e o mal na psicologia analítica. Vai trazer alguns textos aqui falando também a respeito da Índia, né, desse Oriente, até para se entender mais o que acontece no Ocidente, vamos olhar para esse Oriente. Então ele vai trazer a respeito da Índia, né, o que a Índia pode nos ensinar, é justamente isso que eu estou falando, de você olhar para o Oriente e entender o que acontece no Ocidente, quer dizer, o que acontece dentro da sua casa, né? E o que é que poderíamos aprender com esse Oriente? E a Índia é o símbolo também do Oriente, né? Tem um prólogo também de um texto, de um estudo da Toni Wolff, estudo sobre a psicologia de Carl Gustav Jung. Eu tenho um livro, mas infelizmente eu não consegui traduzir, é muito difícil, né? Porque está em alemão. Deixa eu ver mais aqui. Sim, o problema psíquico do homem moderno, como eu falei para vocês anteriormente. Aqui falando a respeito, e aí, né? Depois desse caos,
o antes, durante e depois, o caos e as mudanças. O que Jung consegue perceber aqui? O problema amoroso do estudante. Ele vai falar a respeito dessa questão do amor, de uma certa parte, de uma certa forma. É muito rico, né? E aqui, para a gente finalizar, o 10º, né? Quarta parte, dentro desse tema civilização e mudança, com o tema Um mito moderno sobre as coisas vistas no céu. Esse aqui é também bem interessante, faz muito tempo que eu li, eu preciso reler, ainda tá até novinho, mas eu coloquei aqui as observações, né, que eu percebi, e também que tá aqui no livro, escrito nos capítulos. Jung, ele vai falar a respeito desse medo e ao mesmo tempo uma fascinação do ser humano, né, da psique humana, a respeito desses discos voadores. Então, são algumas experiências de pessoas que afirmam ter visto algo no céu, né? E que provoca um medo e um fascínio. E que Jung vai falar a respeito de por que o ser humano sempre tem esse fascínio a respeito das, entre aspas, coisas vistas no céu. O que está no céu e eu vejo, tá? Então, esse livro aqui, né? Muito interessante. Deixa eu ver aqui que eu posso dizer mais a respeito dele aqui. Bem, o OVNI, né, que é justamente o disco voador, como um boato, ou seja, aquilo que é contado, né, que as pessoas vão contando uma para outra. Eu vi, fulano viu, como é que foi, também vi. O OVNI no sonho e o OVNI na pintura, ou seja, expressando aí o que está ali na psique, o que fascina o ser humano, por que fascina tanto o ser humano, né? E claro, algo que é desconhecido, algo que ali não é do conhecimento da humanidade, nós não sabemos se realmente existe vida fora do planeta ou não, né? E aqui ele coloca um capítulo a respeito do fenômeno dos OVNIs sob o aspecto não psicológico. É interessante, existe ou não existe? É comprovado ou não é comprovado? Ok, leva-se em consideração a época, né? Então, todos os escritos de Jung leva-se em consideração a época, mesmo sabendo que em alguns escritos a gente percebe que são ali atuais, tá? Como, por exemplo, aqui no presente e futuro. Bem, pessoal, eu vou ter aqui muito material para editar. Eu espero que vocês tenham pego ali, pelo menos ali, assim, a sementinha desses livros. Essa é a intenção, a minha intenção é de jogar ali a sementinha a respeito de cada livro aqui que eu comentei. Lembrando, paramos no 10º, mas ainda tem os outros volumes que estão ali atrás. Vocês não estão vendo, quem tá assistindo o podcast não tá vendo, mas ele tá ali, estão ali já preparados, já estão ali preparados para os próximos vídeos, que eu vou fazer a segunda parte, que aí a partir do 11, né, o volume 11, tá ali, que é a parte da psicologia e religião, que também amo, até o 18, né? Repetindo, o que eu quis trazer para vocês ali incentivar a leitura, começando ali pelos mais básicos e ali aumentando, subindo outro degrau, mais um degrau, tirando dúvida, e ali, se possível, fazendo um paralelo também, estudando com os livros da From France, que ela tem uma linguagem ali que, sem tirar a profundidade, é uma linguagem mais acessível, né? Além dela ter uma forma que cativa muito, fascina muito, a forma como ela descreve e escreve. E aqui estão os volumes, do 1º até o 10º volume. Entendam que Jung tem uma forma peculiar de escrever, algo que talvez eu traga em outro vídeo a respeito disso. E eu quero agradecer a todos vocês que ficaram até o final.
assistindo a esse vídeo e ouvindo o podcast. Qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários no YouTube ou lá no Instagram. Por favor, pessoal, se inscrevam no canal se vocês acham interessante o meu conteúdo. Vão lá também no Instagram, Alma Junguiana. O que eu faço aqui é com muito carinho, com muito amor. E percebam, né? Eu tô trazendo aqui para vocês o quanto eu aprendo. Então, eu aprendo em trazer para vocês de uma forma que seja singela, simples, mas essa é a minha forma de me comunicar e a forma de tentar fazer uma conexão com vocês. Então, a gente se vê no próximo vídeo que eu vou trazer os próximos volumes. Um forte abraço para vocês e obrigada a vocês que estão ouvindo o podcast também, Alma Junguiana. Tchau, tchau, todos vocês. Tchau!